Eu estou bem feliz por estar aqui. Quando o Ronaldo me convidou para vir aqui, eu fiquei bem satisfeito pelo convite. Eu passei por um momento extremamente complicado no ano de 2015, 16 e 17. Foram assim 3 anos dificílimos na minha vida particular. Em 2015 eu tive um prejuízo financeiro muito grande. Em 2016 a congregação que eu pastoreio passou por um momento de dificuldade, assim, ministerialmente falando, sem explicação humana. Não, a gente fala sobre isso às vezes. É difícil de entender as coisas que surgem num contexto, porque são as pessoas que congregam com a gente, que cooperam com a gente. Vocês são pessoas, amém? São pessoas. E é difícil explicar às vezes, ou entender às vezes, a ação e reação de pessoas. Difícil entender por que as pessoas se comportam de jeitos assim, estranhos às vezes, né? Você não fica entendendo, não consegue entender. Então eu tive essa experiência muito pesada em 2016. E em 2017 chegou o momento de ser provado numa outra área. Minha família passou por momentos assim, carregadérrimos no que diz respeito à questão de saúde. Minha esposa apareceu com começo de câncer. E eu quero agradecer em nome de Jesus à igreja, porque vocês foram a única igreja, nem as minhas, irmãos, nem as igrejas que eu pastoreio. Entende o que eu estou dizendo? Por isso que foram momentos complicados, porque nem as igrejas que eu pastorei, elas tiveram a preocupação de cuidar da saúde da esposa do pastor e da pastora, porque ela é pastora da igreja. E de repente, pessoas que não eram do nosso contexto ministerial, mas amigos verdadeiros e fiéis, se levantaram e ajudaram a pagar uma parte das despesas que nós tivemos na operação e no tratamento da Thaís. Essas pessoas foram vocês, pastor Donizete e os nossos companheiros. Então eu sou extremamente agradecido, e em nome da minha família eu os abençoo em nome de Jesus, para que vocês sejam recompensados por isso, por tudo que vocês fazem, mas por isso que vocês fazem. Eu nem mandei nada, não escrevi nada, porque eu pensei que essas coisas, quando escritas, ou quando enviadas, ou quando faladas via telefone, ou qualquer outra forma, elas teriam um valor menor do que falando pessoalmente, olhando nos olhos da igreja e agradecendo vocês pessoalmente. Então eu deixei para dizer isso nesse dia. Então foram momentos muito difíceis, e por conta disso eu acabei tendo que mudar para o estado do Paraná, o que ficou mais complicado de eu me movimentar, ficou mais distante. São praticamente 600 quilômetros de São Paulo, 530, uma coisa assim, mas se for para fazer essas movimentações aqui, já vão quase 600 quilômetros. Então ficou mais complicado, né, para poder fazer isso. Os pedágios aumentaram muito e eu fiquei sem carro, né? Perdi tudo. Então, mas graças a Deus em tudo também, entendeu? Se não foi tudo, graças a Deus por tudo, amém? Você perdeu uma chance de dar um amém convicto, porque se eu me lasquei, você devia dizer amém mesmo. Se fosse na tua vida ia ser mais difícil sair amém, entendeu? Mas aproveite comigo, eu estou glorificando a Deus, amém, irmã? Amém! E é bênção, porque assim, o Senhor tem nos ajudado a vencer cada uma das etapas. Então estar com vocês de volta aqui é uma bênção, um privilégio, uma alegria, tá? E eu quero meditar com os irmãos a respeito de algumas questões da palavra, mas antes eu vou tocar mais um.
Conhecem esse hino? Vocês conhecem esse louvor? Pois é, esse louvor eu achei muito bacana. Quando o Delino escreveu esse louvor, ele realmente estava inspirado por Deus, esse rapaz. Eu teria, de certa forma, eu teria particularmente algumas coisas a fazer nessa letra. E eu vou comentar com vocês sobre isso. Se Deus fizer, se Ele não fizer, tranquilo. Agora, eu não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele... Mas eu não usaria esse não ali. Eu diria, eu adoro pelo que Ele faz e eu adoro pelo que Ele é. A questão é que, na língua portuguesa, esse não adoro, ele está dizendo que entre uma coisa e outra, ele não adora a Deus só por causa das coisas que Ele faz, entendeu? Eu entendi isso, né? Vocês também entenderam assim, que não é que ele não adora a Deus pelo que Ele faz. Ele adora a Deus muito mais profundamente, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele... Mas eu colocaria essa frase dessa forma, entendeu? Eu usaria esse contexto ali, Juliano. Assim, que eu adoro a Deus pelo que Ele faz. E eu adoro a Deus pelo que Ele... Porque de qualquer forma ele tem que ser adorado, Ele tem que ser honrado. Deus é Deus. Indubitavelmente, sem nenhuma dúvida, Deus é Deus. Independente da minha fé, da minha crença, ou da crença de alguém, ou da disposição de alguém, Deus é. Uma das primeiras manifestações de Deus nesse sentido está em Gênesis, no capítulo de número 17. Deus começa a se aproximar dos homens, depois de uma série de dificuldades de relacionamento com a criatura. E Deus, dentro desse tempo da criação até Abrão, Deus teve momentos espetaculares de ligação com algumas pessoas que foram registradas na palavra do Senhor, e dentro desse registro nós podemos citar algumas pessoas com quem Deus teve um relacionamento muito bacana naquele tempo. Uma das pessoas chamou-se Sete, que foi o filho de Adão e Eva, que veio para meio que substituir Abel, com quem Deus tinha um relacionamento muito bacana. Entendeu? A Bíblia fala que Abel, ele agradava a Deus, né? E Caim desagradou a Deus. Amém, irmãos? Estou acompanhando? Mas aí Caim matou Abel. E Adão e Eva perderam 2 filhos naquele momento. Abel porque foi morto, e Caim porque foi desgraçado. Quando a gente usa essa palavra desgraçado, muitas vezes a gente não entende bem o significado dela, que é estar sem graça, sem a graça. E isso é algo muito terrível. Seu desgraçado, você não tem noção muito do peso desta frequência, desta fala, né? dessa palavra, do que ela significa. Porque graça é o dom de Deus, um dom inefável, um dom que não dá para falar, não dá para explicar. É um dom perfeito de Deus, a graça, que nos é a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor. A todo perdido é dada por seu infinito favor. Graça é Deus olhando para o que sobrou da humanidade depois do pecado e dizendo, mesmo assim, eu amo vocês, e porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, graça é esse presente de Deus, que só foi revelado em Cristo muitos anos depois da criação. Mas daí veio Sete, e de Sete veio Enos. E a Bíblia fala que em Enos, nesse rapaz, Deus mais uma vez, nessa genealogia através de Sete e tal, Deus mais uma vez volta a se relacionar com o homem. Aí o homem faz tudo errado, tempo de Jubal e de construções e tal, Gênesis capítulo 4 e tal e tal e tal.
Aí aparece um monte de gente e a humanidade se perde. E daí chega ao cúmulo de se tornar um mundo inabitável, de tanta coisa ruim, que Deus toma a decisão: que bicho ruim que eu criei esse ser humano, vou acabar com eles. Mas ele encontra a família de Noé, com seus filhos Sem, Cã, Jafé e suas esposas, sua mãe e suas esposas, e dá uma oportunidade através da arca, e ali Deus cria um relacionamento, mais uma vez uma aliança, e troca uma conversa. Olha assim: olha, por causa de você, Noé, eu nunca mais vou destruir a terra com água, a próxima vez vai ser com fogo. Misericórdia, Jesus. Né? Deus é fogo na roupa, né, irmãos? Mas aí salvou, separou, tal, e nasceram das 3 famílias, surgiram as raças do mundo. E existe um estudo que fala sobre as 7 Evas, né? Que todas as pessoas do mundo, geneticamente falando, conseguiu-se chegar por um estudo de que existem 7 matrizes do mundo, e que dessas 7 matrizes muito provavelmente se reduziria a 3 matrizes ou uma no final das contas. São as se procurar isso na internet você vai achar super interessante, que é um estudo falando das origens da humanidade, e que chegaríamos a Sem, Cã, Jafé e suas esposas e seus filhos. Amém? Mas aí a humanidade se estraga mais uma vez e surge um monte de situação, e dentro desse povo estragado aparece um camarada que teve uma vida espetacular, chamado Enoque. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus, tinha um relacionamento tão profundo com Deus, que Deus para si o tomou. Olha que coisa legal, cara. Alguém que foi tão agradável a Deus, tão puro no seu relacionamento com Deus, que Deus achou interessante pegar ele e trazer para si, assim como fez com o profeta Elias, que veio uma carruagem de fogo e ele foi levado ao Senhor através de um redemoinho. E de repente aquele redemoinho causado, por que teve um redemoinho ali? Alguém fica... É simples, irmãos, porque quando você tem um choque térmico de muito calor com frio, quando existe assim, ou quando o ar está muito quente, o que acontece com o ar quente? Esses caras que vão fazer Enem da vida, o que acontece, seus estudantes, os nossos estudiosos, estudantes, quando o ar esquenta? Ele sobe. O ar fica mais leve quando ele fica quente, e quando ele esquenta, ele... Me ajuda, irmãos, aula de física. Então há uma temperatura e tal, e esquenta o ar. Aí o ar, quando o ar faz esse movimento de subida, o que acontece quando o ar que está aqui embaixo sobe? Cria um vácuo. Isso, vão perder para ela, vai fazer o Enem, vai detonar vocês. Fez um vácuo, porque o que estava ali saiu, o ar que estava ali subiu, e quando ele subiu, criou um vácuo, e esse vácuo vai ser preenchido pelo quê? Por um novo ar, que está no lado. Esse ar que está no lado, ele vem para cobrir aquele espaço, e isso cria uma corrente de ar. Então quando você vê os ventos, é porque em algum lugar aconteceu alguma coisa na temperatura ambiente, dentro do contexto da natureza, e aí então houve uma movimentação das correntes de ar, e o ar quente subiu, gerou um movimento do ar, e você sente o vento. É isso. Entendeu? Por que o balão sobe? Porque ele é cheio de ar quente. Entenderam? Pois é. Veio uma carruagem de fogo do céu, criou uma situação qualquer lá, criou um redemoinho por causa do calor do fogo do céu, e quando veio Elias, aleluia, subiu. Isso é física, comprova. O cara diz: meu Deus, é só estudar, irmão, estudar direitinho, que passa no vestibular. Vai por mim que você não reprova. Mas por que foi que Elias foi arrebatado? Por causa da comunhão que Elias tinha com Deus. Comunhão com Deus, proximidade com Deus. Tanto é que você vai encontrar depois no livro de Tiago, a Bíblia registrando, Tiago registrou esse texto falando de Elias, e diz assim, mas Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Só que Elias, ele orou, não teve dúvidas da sua oração, falou com o Pai, falou com Deus, durante 3 anos e meio, não choveu. E ele foi atrevido nessa oração, porque ele diz assim: sobre o poder da minha palavra,
sobre a minha palavra, rei, não vai chover. E não choveu. E depois ele disse: pois agora eu estou dizendo, vai chover. E ele disse e subiu para o monte lá. A gente pegou o piazão dele lá, o funcionário dele lá, o Eliseu, que era o assessor técnico operacional. Vai lá olhar agora lá, como é que estão as coisas? Não tem nada. Tá certo, vamos falar com o sócio. Na hora, a rainha está lá perturbada, ó. Isabel, miserável, nossa. Um povo ruim. Mas agora estamos aqui acertados. Pode mandar chuva, que agora estamos conversados. É a hora, daqui a pouco. Vai lá olhar de novo. Nada. Não, fique tranquilo. Volte lá. Nada. Na 7ª vez eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal que a sua chuva vai. Está chegando a chuva. Aleluia. A oração de um homem. Homem cheio de Deus. Amém? Isso é todo um contexto dentro da história. Mas eu quero voltar um pouquinho. Primeiro momento assim que a gente encontra na Bíblia Deus conversando com um camarada assim, bem profundamente, que é depois de Enoque, mas antes de Elias. É no texto do capítulo 17 de Gênesis, aonde Deus está tratando com Abraão, porque ele morava. Abraão era um camarada, entende, irmãos? Que ele era um camarada, estava lá. Ele era descendente de um povo estranho lá no meio, lá, irmãos. Estava em Ur dos Caldeus. Ele não existia Israel. Entenderam? Não existiam os hebreus. Existia um povo lá. E no meio daquele povo tinha um camarada. Como que é o nome do pai de Abraão aí? Terá, né? Terá é o nome do pai de Abraão? Não é Terá? Se não me engano, no capítulo 11 de Gênesis, vai encontrar lá o nome dele, lá no final dos versículos do capítulo 11, que ele morava em Ur dos Caldeus. O nome do seu pai era Terá, e ele casou com a sua meia-irmã, chamada Sara, que também era filha de Terá, mas com outra mãe, né? Então Deus fala para Abraão: Abraão, é o seguinte, sai da tua terra, sai da tua parentela, e eu vou fazer com que você seja uma grande nação, porque você, preste atenção nesse detalhe da questão, irmãos, porque você, Abraão, eu observando todos os homens, eu vejo em você algo que não é visto, eu não consegui achar nos outros homens. Eu vejo em você uma coisa especial, e eu escolhi você, e eu vou abençoar você. Só que você tem que fazer um negócio, que pega as tuas coisas, pega a tua família e a tua mulher, junta as tuas sacolinhas, sai do meio da tua parentela, que eu quero ter um tratamento, eu quero ter um acordo com você. E com o passar do tempo, Abraão tinha 75 anos. No passar do tempo, Deus fez algumas promessas. E uma das promessas, das principais, é que através da vida de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Mas isso é uma promessa. Outra que está dentro desse contexto é assim: eu farei de você uma grande nação. Só que passaram-se os anos e ele não tinha filhos. Então chega um momento em que eles começam a ter aquelas dúvidas naturais do processo. Vocês acham que como que eu passei esses tempos, irmãos? Quem andou comigo um pouquinho, quem participou de alguns cultos comigo e viu coisas acontecer, coisas extraordinárias, extraordinárias, acima das ordens, acima da ordem, acima normal, fora do contexto, de palavras proféticas do Senhor ao meu respeito, para mim. Estou contando para vocês, estou conversando com vocês hoje, palavras do Senhor para mim. E eu cheguei no final de 2017 sem absolutamente nada. Eu perdi tudo. Aliás, se tivesse um zero, eu estou com alguns números abaixo, negativo. Nesse momento que eu estou falando com vocês agora aqui, eu não tenho nada. Só meu saxofone, uma mulher e 2 crianças. E uma cachorrinha.
E uma outra que apareceu na frente de casa e ficou com a cara, tipo, não tenho dono. Daí, entra aí também. E agora eu tenho 2 cachorrinhas. E se eu soubesse o quanto essa outra come, que com a primeira é uma Schnauzerzinha que eu ganhei, ela com 1 quilo de comida, ela passa 1 mês. Essa outra abençoada, meu Deus do céu. E aí eu comprei uma ração barata lá para dar para ela, para dar uma enganada. A bicha não comeu, cara. Eu falei, vai jejuar. Se eu tenho que comer, você vai comer. Ela não a ração dela, né? Mas eu tenho que comer, chuchu e aleluia. Você vai comer a ração. Pois ela passou 3 dias e não comeu, irmão. Daí eu fiquei com o coração partido, tive que comprar a ração cara que ela come. Daí eu tinha que comprar, eu comprava 1 quilo de carne, eu falei, comprei meio quilo de carne, comprei 1 quilo da ração. Pra ela comer. É verdade. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E eu o adoro pelo que ele faz e também adoro pelo que ele não faz. Porque ele é. A questão é que Abraão, ele naquele momento não estava muito entendido disso. E Sara também não. E daí então precisa acontecer algumas movimentações da parte de Deus, para que tanto Abraão quanto Sara não perdessem a fé. Entende? Porque eles não conheciam a fé. Você imagina, irmãos, aqui a gente no Brasil não tem muita noção de como é não conhecer Jesus, porque o país é um país essencialmente cristão, embora nós estamos dando provas da nossa ignorância da fé, porque o Brasil se comporta como um país realmente apóstata, né, de uma forma geral, pelas suas leis, pelo que estão escolhendo por nós. Os representantes que nós escolhemos estão escolhendo mal por nós. Infelizmente, irmãos, isso é um fato. Mas no Brasil, se você for em qualquer parte do Brasil, você conhece Jesus? Sim, filho de Maria? Sim, aquele lá da igreja? Sim, já ouvi falar, não sei se conheço, ninguém me apresentou pessoalmente, mas eu conheço, ouvi falar, entendeu? Lá na África, em muitos lugares, as pessoas nunca ouviram falar nem de Deus, como nós conhecemos, e nem de Jesus. Então você tratar desse assunto com aquele povo que não conhece nada é muito complicado, merece e precisa de muito esforço, porque você tem que fazer com que a história, a apresentação de tudo, da criação, de todas as coisas seja contada desde o seu princípio, de forma que eles vão ligando os assuntos, e depois que eles foram apresentados a essa nossa vertente de fé, eles precisam ter muito bem, parabéns, filha, menina esperta, uma experiência com Deus para poder entender, experimentar e crer, entenderam? Então Abraão não tinha nenhuma ligação com esse Deus, e de repente Deus escolhe, ele começa a tratar com ele. Percebem como, quando Deus fala que Abraão é o pai da fé, ele tem motivos para dizer isso? É porque no meio de um povo que não o conhecia, que não o entendia, que já tinha apostatado na primeira vez, já tinha apostatado da segunda, de repente surge um homem que acredita num Deus que deixou de ser considerado pelos homens. Entenderam? Não. Sim? E Deus se apresenta e fala assim: Abraão, eu quero ter um negócio, guarda um treco aí, guarda uma fala. Você está conversando comigo e eu vou me apresentar para você. O que diz no versículo 17, no capítulo número 1? Alguém me ajude fazendo 17, 1. Você que está tudo marcadinho, filha, leia bem em voz alta, assim, bem bonito. Abraão, nesse momento, ele já estava com 99. Entendeu? Logo nesse contexto, logo em seguida disso, nasce Isaac. Ele falou assim: Abraão, presta atenção, você está conversando comigo, entende? Você não está conversando com um anjo, você não está conversando com um demônio, você não está conversando com Deus criado pela mente de alguém. Você não está conversando com uma hipótese, ou com alguém que pode parecer. Não, Abraão, você está conversando comigo. Sabe quem eu sou, Abraão? Eu sou Deus, mais ou menos poderoso. Eu sou Deus todo poderoso.
ande na minha presença e seja perfeito. E você vai ver cumprir na tua vida as coisas que eu prometi para você. Nesse momento, Abraão não tinha o filho. Abraão tinha andado já 24 anos pelos caminhos que Deus tinha mostrado para ele. Eu já fiz essa pergunta, eu acho que já fiz essa pergunta aqui, mas vou fazer de novo. Quando Deus disse para ele no capítulo 12, Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da tua casa, pega as tuas coisas. Ele juntou tudo, não juntou, irmãos? Preparou os camelos, preparou lá os burrinhos, sei lá como que eram os bichinhos que carregavam para ele, com as carrocinhas e tal. E daí ele saiu do portão da casa, Juliana. E para que lado ele foi? Para a direita ou para a esquerda? Quando Abraão saiu, ele foi, chegou, saiu. Saia por ali. Vamos pensar, receber, se Deus desse uma palavra, irmãos, saiam da igreja agora, vão para fora da igreja, peguem suas malinhas e vão. Sai do meio dessa cretarada aqui, vão. Você sai ali do portão e vão para onde, Senhor? Aí Deus não fala mais para onde. Só disse vão. Você ia sair ali da rua e você ia subir ou ia descer? E se você subisse, você teria obedecido ou teria desobedecido? E se você descesse, você estava em obediência ou em desobediência? Que diferença faz? Deus não estava preocupado para que lado ele ia. Ele só queria que ele obedecesse e fosse. Porque por qualquer caminho que ele naquele momento escolhesse, Deus estaria com ele. O assunto não era o lugar aonde ele ia, entendeu? A direção, se ele ia para aqui ou para ali. A questão é que ele, durante este procedimento de caminhada que demoraria anos, até porque, irmãos, eu estou indo para lá, certo? Se eu escolher ir para a direita, uma direita, duas vezes a direita, 3 vezes a direita, 3 direitas dá uma esquerda, não faz diferença nenhuma, entendeu? Esquerda, direita, dando esquerda de novo. Deus falou assim, rapaz, isso não é um problema, isso não é questão, a questão é obedeça, vá, porque nesse caminho eu quero que você conheça, quero que você se relacione comigo, eu quero conversar com você, eu quero tratar assuntos com você. E esse assunto não era para um dia, era para anos de caminhada. Anos de caminhada. Nasce sol, põe-se sol, nasce sol, põe-se sol, nasce sol, põe-se sol, e Abraão continuava andando. E aí apareceram reis no meio do caminho, o sobrinho deu um monte de problema, e teve guerras, e ele não era um homem de guerra, mas agora tinha que lutar, e ele teve que fazer sacrifícios, e ele teve que andar com Deus, e de repente veio uma sombra, no capítulo 15, veio sobre ele um sono terrível, e Deus falou com ele, mostrou o futuro do povo. Ali tem uma promessa que fala, 400 anos depois o povo vai ser enriquecido e tal, você não vai estar mais entre eles, mas eu vou honrar teu nome, o nome da tua família. Você percebe? Deus estava interessado na conversa com Abraão, no relacionamento. Agora ande na minha presença, Abraão, se ligue, você tem que ter um relacionamento comigo, aonde você for. Se você pegar para ir para cá, para ali, para colar, se você vai amanhã, o que você vai fazer amanhã? Você não vai ter que trabalhar amanhã? Você vai estar tendo um trabalho conversando com Deus. Se relacione com Deus. Mas está ruim, estou com problema, tenho contas, converse com Deus. Afinal, o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É um Deus que pode todas as coisas, Ele é todo poderoso. Nosso relacionamento com Deus deve ser aprofundado, independentemente das situações que vivemos. Tem um hino que fala sobre a circunstância. Como é que é o hino da circunstância? Sempre lembro do hino da circunstância. Ai meu Deus, não importa a circunstância, eu sempre vou estar te adorando, Senhor. Mas não importa a circunstância, importa sim. É mais fácil orar agradecendo pela picanha do que agradecendo pelo chuchu. É mais fácil agradecer a Deus pela mesa farta do que pelo que farta na mesa. Entendeu? A palavra é praticamente a mesma, dependendo do sotaque. Não é verdade, irmãos? Concordam comigo? Que é uma delícia você lembrar do Senhor e agradecer a Deus quando você dorme quentinho numa noite fria, do que você ter que passar frio e agradecer a Deus porque você está vivo.
É muito mais complicado você agradecer a Deus quando um amigo te trai, quando uma pessoa te deixa a vida complicada, do que quando você é homenageado de surpresa na frente da tua casa. Um dia, irmãos, eu tive duas experiências assim, sobre medo de volta de Jesus. Eu vou contar as duas. Eu vou contar uma só, a outra eu vou contar de uma outra pessoa. A minha outra eu vou ficar quietinho. Mais uma. Terminou o culto, eu dirigi uma igreja em Guarapuava, na Vila Bela. Eu era pastor de 9 congregações da Assembleia de Deus, Ministério Belém, lá, missão, e essa subsede era a igreja da Vila Bela. Terminou o culto, foi um Pentecoste, uma bênção, irmãos. Terminou o culto, eu fui para casa, que era no fundo da igreja. E pastor que mora no fundo da igreja está roubado, irmãos, porque pense como crente chega, entendeu? Chega para café, e chega para não sei o quê. Um parênteses, não esqueça, eu morava no fundo da igreja, vou voltar aqui um parênteses. Irmãos, eu decidi, tinha uns irmãozinhos lá muito complicadinho, e eu resolvi fazer umas coisas para agradar aqueles irmãos, porque eu via que eles eram muito mal amados, sabe? Verdade, não é só mal amada, não é nesse sentido, entendeu? Eram mal amados mesmo, gente que não tinha pessoas por eles. Então eu peguei o violão e falei para os jovens da igreja, vamos fazer uma surpresa para esse povo. E de vez em quando a gente pegava o violão, juntava uns carros lá de alguém que tinha, e a gente ia na casa dos irmãos e fazia uma serenata. Só que era 1h30 da manhã, 2h30 da manhã. E os irmãos, poxa, acordavam, ai, que serenata linda e tal. Aí passou um tempo, paramos, né? Já tinha visitado as pessoas e tal. Um dia eu estou dormindo, no inverno, irmão, aquele sono maravilhoso, coisa do céu, assim, divino. Daqui a pouco eu escuto um barulho na minha janela. Eu pensei assim, eles não podem ter feito isso. Eu pensei, nossa, que horrível, nunca mais faço serenata. Você me perdoe, meu Deus, as pessoas estavam dormindo e acordaram lá. Eu pensei, oh, irmãos, que bênção vocês aqui. A partir de hoje nunca mais teremos serenata, porque era horrível você ser acordado de noite com alguém cantando, né? Numa dessas serenatas, é a primeira experiência sobre a volta de Jesus. Nós fomos tocar para uma velhinha, a irmã Isabel. E a casa dela era uma casa de madeira, e nós descemos, porque o quarto dela era no fundo, nós descemos e começamos a cantar uns louvores embaixo da casa da irmã. E a irmã pensou que Jesus estava voltando, irmãos. Quase matamos a mulher do coração. Essa foi uma experiência sobre a volta de Jesus. Nossa, no outro dia foi um terrível. Fiquei com a consciência super pesada. Nunca mais fiz serenata, irmãos, nunca mais. Mas nesse dia era meu aniversário, dia 22 de abril, voltando para a minha história. E de repente eu estou lá, me sentado lá na área, atendendo os irmãos que frequentavam a casa do pastor, que mora no fundo da igreja. Daqui a pouco eu escutei uns negócios estranhos, barulho esquisito. E eu sou músico, tenho um ouvido meio chato. Qualquer barulhinho a gente, né? E eu lá ligado, que eu escutei um som meio tipo de música. Começou a me dar Senhor, perdoa meus pecados, Jesus, se o Senhor estiver voltando, se eu tiver alguma coisa, Senhor Deus me livre. E no fim não era a banda da igreja que estava vindo da sede, e vieram fazer uma surpresa do meu aniversário, e vieram tocando pela rua da casa, e daí tinha o pom, aquele baixo, aquela coisa toda, né? E quando eu vi ele chegando, foi graças a Deus, quer dizer, oh Senhor misericórdia, eu queria ir para o céu, mas ainda não estava na hora, Senhor, aquela coisa toda de crente que a gente é meio confuso, se quer ou não ir para o céu, né? Porque na verdade se a gente quiser ir para o céu agora é pela morte, não tem jeito, ninguém quer morrer, todo mundo luta pela vida, ou pelo arrebatamento, né? Meio tenso, vocês estão percebendo? Bom, mas a respeito disso, surpresa é um negócio meio complicado, é um negócio meio tenso. A gente não tem muito dessas experiências, são coisas que na verdade a gente fica pego meio assim, a gente não sabe muito como lidar com essas questões. Abraão, imagine os relacionamentos dele com Deus, as conversas, que coisa estranha, difícil, diferente. De repente nasce o tal do Isaac, e agora Deus fala para ele assim, é o seguinte, Abraão, eu quero agora que você me ofereça ele. Como assim? Vá lá no monte e sacrifique ele para mim, mate ele, degole ele, porque era isso que era feito com os animais. E Abraão demonstra toda a sua fé, porque ele precisa ter toda essa crença para ser obediente. Mas ele, para entender isso, teve que ter uma caminhada de quase 40 anos, porque Isaac era adolescentinho, 16, 17 anos. Se ele nasceu, Abraão estava com 99 para 100 anos,
Abraão estava com 117, 118 anos quando ele foi fazer essa oferta. Então foram quase 40 anos aí, irmãos, ou mais de 40 anos de relacionamento entre Deus e Abraão, para ele entender, para Abraão compreender, para Abraão passou por, você entendeu? Muita experiência, muita conversa com Deus, muito relacionamento com Deus, muito conhecimento de Deus, irmãos. Nessa noite, a minha pergunta para os irmãos que congregam nesta congregação é: como está o teu entendimento, teu conhecimento desse Deus que nós pregamos? Qual é a tua posição com relação às experiências que você tem com esse Deus? Porque quando a corda aperta para valer, quando os irmãos vão fazer uma serenata para você debaixo da tua casa, como aconteceu com a irmã Isabel, e ela pensa que Jesus está voltando, ali é confiança com Deus. Ela agradeceu a Deus depois, né? Senhor, obrigado, não era o Senhor ainda, deu tempo de eu perdoar os irmãos que fizeram aquela maldade comigo, porque coitadinha da velhinha, né? Quase morreu do coração. É experiência com Deus, irmãos. Experiência com Deus, relacionamento com Deus. Doenças, oração, busca, cura. Seja através de uma ação física ou seja através de uma ação sobrenatural. Porque não é menos importante, não é menos resposta de Deus um médico operar alguém e essa pessoa sair com saúde. Se Deus não quisesse que ela tivesse saúde, ela não seria atendida e a doença tomaria proporções que não poderiam ser curadas. Vocês compreendem isso? Então, de um jeito ou de outro jeito, é Deus agindo nas nossas vidas. Precisa ter compreensão desse negócio. Um negócio que não deu certo, um prejuízo, é Deus tratando comigo sobre assuntos, eu converso com Ele, ou foi erro meu, precipitação minha, eu não ouvi Deus, eu não dei atenção a conselhos, eu me tornei uma pessoa antes precipitada, arrogante, e Deus está me dando uma chinelada para eu aprender, uma varada para eu aprender, ou de repente Deus estava mesmo querendo que eu passasse por aquela experiência que tem um gostinho amargo, mas era para que eu, movido por essa experiência, me aproximasse mais de Deus, conversasse mais com Ele, tivesse mais relacionamento com esse Deus. Quando o povo saiu do Egito, Juliana, Deus exigiu deles que eles tivessem um momento de preparo e eles tinham que levar 3 coisas. Vocês lembram o que era? Pão asmo, que é pão sem fermento. Pão asmo, que é pão sem fermento, significa massa pura, comida seca, só o necessário. Quem já comeu esse pão sabe que esse pão não tem assim, não é prazeroso comer esse pão. Ele é pão, é massa, é só uma massa ali sem fermento, não tem gostinho, não tem o chocolatinho e o moranguinho e salaminho, é só aquela massa, é uma coisa seca, mas ela é o suficiente para te alimentar. Ela não tem outras contaminações, ela é o suficiente para te alimentar. E por não ter fermento e não ter outros condimentos, também resiste durante muito tempo. E você pode passar 1 semana, 2 semanas com aquele pãozinho, ele vai ter muito mais dificuldade de bolorar do que um pão com fermento, que bolora muito mais rápido, e você não pode comer, vocês compreendem? Então leva o pão sem fermento, comidinha seca. Pode não ser do teu paladar, mas não vai faltar estrutura para você aguentar os dias. Mas dias aonde? Na caminhada, mas para que lado? Direita, esquerda, não importa. O que importa é que Deus está cuidando, tratando de você. Deus cuida de mim, sombra de suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei o que? Deus cuida de mim. Ele, pão asmo, está sem gosto, é sequinho, mas não estraga, me alimenta, é o que eu preciso.
Amém? Qual é a outra coisa que estava ali naquele dia da viagem? Ervas amargas. As ervas amargas servem para a limpeza do nosso organismo. Chá de boldo, chá de quina ou de quinã, como alguém conhece, chá de espinheira santa. Minha mãe sabe todos. Eu experimentei quase todos, irmãos. Não sei o que, não, tem um chazinho, filho. Deixa eu pôr um açúcar. Não, filho, açúcar tira as propriedades do chá. É amarguinho, né? Agora, esses dias eu me senti um pouco mal. Peguei 1 litro de água, enchi de folha de boldo, coloquei na geladeira e substituí a água da torneira por aquela água, porque aquela água, a erva amarga, ela ajuda numa limpeza do nosso organismo. Algumas, não é toda, né? Tem que saber o que é. Mas ali Deus falou o seguinte: não vai colocar veneno para os seus amigos. Mas erva amarga ajuda nesse processo de desintoxicação. E erva amarga não é saborosa. Ela é? Repita comigo, irmãos. Repita comigo. A erva amarga. Repita comigo, irmãos, com convicção. A erva amarga. Isso, não, você foi muito fraquinho, assim, muito. Você estava reprovado. A erva amarga não é saborosa. Por incrível que pareça, ela é amarga. Percebeu? E é assim mesmo. Leve a erva amarga. Quando você estiver intoxicado, use a erva amarga. A Bíblia está cheia de palavras como ervas amargas. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso é uma erva amarga para a juventude, porque é bacana, é massa pra caramba, meu. Tá ligado que tá andando com a gurizada e tal, daí a gente vai ali, a gente vamos ali, entendeu? E a gente curto, e daí, entendeu? Entendeu? Aí eu tô ali com a galera, fazendo o quê? No rolê, mano, só ali, entendeu? Tipo, e daí o cara puxa o baseadinho, e isso é uma recomendação bíblica. Se você andar com esse cara há muito tempo, daqui a pouco isso é comum para você, e daqui a pouco você está curioso para saber o que acontece, daqui a pouco você está lá dentro. Deixa de andar com essa gente. Segue o meu comando. Eu posso dar uma... Sim? Tá bom. Valeu. Você pega e liga o videogame. No meu tempo era o Atari, com aquele manualzinho. Minha mãe comprou um. Deu o primeiro dia, eu arranquei o troço. Daí não funcionava mais. Daí tinha, como era um negocinho dentro, né, que recebia o sinal. Daí eu arrebentei tudo e ficava apertando na plaquinha ali para ver se ia. O troço ridículo, né, cara? Os videogames hoje só ensinam a matar, a destruir, a arrebentar. Aquilo que a tua mente é ocupada. A mente é um espaço, e aquilo que a tua mente se ocupa por muito tempo se torna comum para você. Percebe? Erva amarga. Não permita que essas coisas ocupem espaço na tua mente. Novela, irmãos. Há quantos anos os crentes diziam: irmãos, não coloque aquele Satanás na tua casa. E hoje a gente chega à conclusão de que, de certa forma, eles tinham razão. Porque, irmãos, no tempo da minha juventude, teve a primeira tentativa de colocar a questão dos gays na novela. Daí o povo reagiu tão, que caiu um prédio em cima das mulheres lá. Não sei se vocês lembram disso. Hoje está lá, 2 barbudão, dando beijo na boca, no horário nobre da televisão, e todo mundo está tranquilo, passa. E daí eu vejo na rua e está tranquilo, e passa. Percebem? Erva amarga, irmãos. Não compactue com essas coisas, sai disso. Anda na minha presença, não se contamine, seja perfeito. Pega os conselhos bíblicos. Era isso que Deus estava tratando com Abraão. Você quer ter comunhão comigo? Você quer minha companhia? Você quer que eu haja em teu favor? Então come um pãozinho seco, mas prefira a minha companhia.
Toma aí, usa uma ervinha amarga, mas prefira a minha companhia. Não levante ídolos para você. Não construa ídolos para você. Não use a tua riqueza para levantar ídolos para você. Que daí você vai poder também comer uma carninha de churrasco. Porque a terceira coisa era levar carne assada. E quem sabe a importância do pão asmo, quem entende a importância da erva amarga, pode comer carninha assada. Entenderam? Pode fazer festa. Porque todos os teus empreendimentos, nesses empreendimentos, Deus está com você. E você vai ser entendeu? Vai ser vitorioso. Comeu ervinha amarga, comeu pãozinho seco, se esforçou, buscou a presença de Deus, se dedicou, passou no vestibular. Justo? Vai ter festinha, os parceiros, vai ter carne assada. Caprichou, tem um relacionamento, sacrifica no relacionamento se comunicando, porque não é fácil se comunicar com as mulheres, elas são difíceis de compreensão. Deus colocou nelas uma condição especial de comunicar que nós, homens mais ogros, temos dificuldade de compreender. Mas se esforce, sacrifique, procure estudar sobre, crie uma, né? Vai dar certo, e você vai ver teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e a bênção sobre a tua casa. Dá para ouvir um amém? Seja fiel no teu compromisso com Deus, no teu relacionamento com Deus, e no momento das tuas guerras, porque como diz lá o Luther King, aquele negão era inteligente, irmãos. Para você arrumar inimigo, você não precisa fazer nada, basta falar o que você pensa. Eu gosto muito de branco. Que é racista? Não gosta de negro? Não gosta de preto? Não, eu falei que eu gosto da cor branca, entendeu? Não gosto mais de branco, eu prefiro amarelo. O que é amarelo? Por que amarelo? Por que eu não gosto de vermelho? E pronto, você vai ter sempre alguém para discordar com você, na medida que você se propõe a falar qualquer coisa. Eu prefiro, eu estou pensando em fazer medicina. Por que medicina? Você se acha superior, Entendeu? Falou o que pensa, arrumou um inimigo. Acabou-se. Então os nossos inimigos não precisam de esforços para surgir. Eles surgem com certa naturalidade. E ele se propõe a fazer guerra contra nós. É natural, faz parte. Mas nesta guerra, se você tem Deus ao teu lado, você já é mais do que vencedor. Agora, Deus não anda do lado de pessoas que decidem naturalmente um caminho sem Ele. Percebeu? Não é lógico, irmãos, as coisas de Deus não são lógicas. E daí você pede, Deus, faça para mim isso, faça para mim aquilo, faça para mim aquilo, faça para mim aquilo. Não vou fazer. Mas por que você não vai fazer, Deus? O Senhor não me ama. Que Deus é esse que não me responde? Né? Parece os caras de Baal lá, né? Os profetas de Baal lá. Que vou chicotear as costas. Que crueldade, estou em pecado. Não, é porque se eu der isso para você. Uma vez nós estávamos numa reunião de obreiro, passou o pastor que eu congregava, passou perto de um homem, olhou bem para ele e falou assim: você sabe por que você vai ser sempre pobre? E você vai, palavra de um pastor para uma pessoa da igreja, para um obreiro. Não é uma palavra difícil, pesada, certo? Não é uma palavra poderosa, irmãos? Ele falou: você vai ser sempre pobre. Você nunca vai ter nada, você vai ser sempre pobre. Todos os irmãos ficaram olhando assim, tipo, nossa, que oração de feiticeiro, que maldade, que crueldade, esse pastor não ama ninguém. O pastor concluiu a fala dizendo assim: porque no dia que você tiver qualquer coisinha, você vai trocar Deus por qualquer coisinha. Eu preciso dizer para os irmãos o que aconteceu. Na primeira oportunidade,
O amor de Deus estava sendo revelado na vida daquele homem, Deus não dando para ele nada. Porque no nada ele ia na igreja, procurava a Deus, orava. Você está entendendo? E se ele permanecesse sem nada, ele teria a vida eterna. Mas com uma coisinha, por nada, por uma coisinha, a vida eterna deixou de ser importante. A companhia de Deus deixou de ser importante. A presença de Deus deixou de ser importante. Como que está sendo como está sendo a proposta do nosso dia, irmãos? Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar nesse momento aqui. Eu estou procurando ser o mais simples assim para tratar com os irmãos, porque eu amo vocês. Vim para cá com uma proposta muito simples também. Esta igreja precisa ter um despertamento espiritual muito profundo, para que os seus encontros nos dias de culto não sejam propósitos errados, não sejam propostas erradas, para que de repente, com o passar do tempo, o Espírito Santo não se retire, não saia daqui. Porque se isso acontecer, irmãos, perde completamente a proposta de nós estarmos unidos. Entende que não há motivo. Lá na Europa existem algumas igrejas, nos Estados Unidos também, que fizeram opções por temas que são contrários à palavra de Deus. O politicamente correto não é para o povo de Deus, irmãos. O politicamente correto nos dias de hoje é avesso às coisas de Deus. Nós não somos politicamente corretos, nós somos corretos, não politicamente corretos. O que nos vale é a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um amém? Entende? Homossexualidade é contra o projeto de Deus para a vida do ser humano. Ah, irmão, tem que respeitar. Você sabe o que significa a palavra respeito? Esses dias eu estou me preparando para um debate que vai me custar um chão. Os irmãos sabem o que significa a palavra respeito? Já olharam no dicionário? Alguém tem internet aí rapidinho? Abra aí e procura no Google, na Wikipédia lá, o que é respeito, para eu não errar. Mas respeito significa consideração. Respeito significa que você admira e considera. Diz aí, achou? Você encontra alguém que merece a tua deferência, o que é deferimento? Você sabe o que é deferimento? Deferir? Você manda uma proposta para alguém e essa pessoa vai deferir, vai assinar liberando para você aquilo. Se ela for indeferido, significa que você foi rejeitado, a tua proposta não vai passar. Mas se ela for deferida, foi liberada. Você encontra com alguém e você diz para ela que você respeita, que você admira, que você considera, que você defere o comportamento dela. Aí eu encontro uma dupla de homens e eu digo que eu respeito. Está certo isso? Eu senti uma duvidazinha, meus irmãos. Está certo isso? Então chega na sala de aula, na escola, e aí começam com essas conversas, com esses debates, e fala: gente, mas nós precisamos respeitar o público. Nós precisamos respeitar. Nós precisamos respeitar as religiões afrodescendentes. Respeitar, deferir, concordar. E daí dentro da sala de aula, lá na cidade de Arujá, de repente se reúne alguém através da Secretaria de Educação, reúne todos os professores, trazem um pai de santo, coloca o pai de santo para ministrar sobre a vida dos professores, e nós precisamos respeitar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Nós precisamos escolher qual é o nosso posicionamento. Isso é erva amarga. Te
custa, te pesa, as pessoas te excluem, te criticam, você não é mais aceito nas rodas das amizades, é pão asmo, comida seca. Mas quem escolhe as coisas certas, quem pratica as coisas certas, quem busca Deus da forma correta, através da oração, do jejum e da palavra do Senhor, de acordo como diz a palavra lá no Evangelho de João, vocês têm que conhecer a Jesus de acordo com o que a Escritura te apresenta. A base das nossas discussões e a base das nossas decisões e os nossos acordos e as nossas divergências não devem ser resolvidas com base nos nossos achômetros, mas com base no texto bíblico da palavra do Senhor. E quando eu escolho isso, quando eu faço essa opção, eu me torno uma pessoa malquista pelo mundo, mas benquista por Jesus. Ande na minha presença, eu sou Deus Todo-Poderoso, Abraão. Você não vai ser querido pelas pessoas, porque aquele povo odiava Abraão, passou a odiar Isaac. Se você for ler no capítulo do número 26 de Gênesis, a Bíblia diz que Isaac enriqueceu muitíssimo, e aquele povo odiava Isaac, porque ele tinha a bênção de Deus. Passou a odiar Jacó, passou a odiar José, mas foi para José que Deus entregou o destro do domínio. Aleluia. Ai meu Deus, deixa eu olhar o relógio, né? Que agora aqui tem. E já chegou às 9. Qual é a posição desta igreja? Quais são os instrumentos que vocês estão escolhendo de relacionamento com esse Deus que é todo poderoso? As ministrações agradáveis, irmãos, não conduzem o povo a Deus. Guarde o que eu estou te dizendo. Você é um ser triuno: corpo, alma e espírito. O corpo é matéria, veio da terra, diz a palavra de Deus que volta para a terra. O espírito é vida, sopro de vida, veio de Deus, volta para Deus. A vida é dele. Quando morre um cachorrinho, a vida volta para o Senhor. Quando morre uma árvore, a vida volta para o Senhor. São relances de Deus. Porque na verdade um grilinho que morreu ali, ele estava vivo. Como que pode aquele arranjo genético, arranjo químico, biológico ter vida? De onde veio essa vida? Deus. Que morreu, Deus. A nossa alma, nós precisamos decidir de que lado estamos, porque ao fechar os olhos, o juízo de Deus também virá sobre mim e sobre você. E quem se permite ser guiado pelos instintos carnais, os instintos da carne, conduzem a alma para distante do Senhor. Os glutões e todos aqueles outros nomes que tem lá são naturalmente levados na direção contrária à presença de Deus. Mas quem é espiritual não é conduzido pela carne, e os espirituais são atraídos pelo Espírito Santo para a presença do Senhor. Você é o quê? Você está na igreja, já aceitou Jesus, e você aqui é o quê? Um carnal ou um espiritual? O que te orienta? O que faz com que você, pensando sobre os assuntos da vida cotidiana, que sirva de baliza para você fazer as escolhas a respeito dos assuntos da tua vida? O temor a Deus ou o temor e o respeito aos homens? Tenso isso. Mas a igreja do nosso tempo precisa ser mais uma vez trazida para esse raciocínio, porque senão Jesus vai voltar e ficaremos aqui para o debate. O que foi que aconteceu que eu não subi?
O que foi que aconteceu que você não subiu? A culpa era do pastor, a culpa era tua, independentemente de culpados, ficaram todos. Ficamos todos. Isso é tenso, isso é preocupante, mas Deus nos recomenda pela sua palavra: ei, olha para mim, eu tenho promessas feitas na vida de vocês, e eu não sou qualquer um. Não são as circunstâncias que vão fazer com que você deixe de ser abençoado ou não. Presta atenção, cara, acorda para a vida, mano. Eu sou teu Deus, rapaz. Ande na minha presença, faça as escolhas. Você vem para a igreja e você serve a Deus, por quê? Para ter o nome dessa congregação, que é uma congregação abençoada, ou simplesmente para dizer que você é um evangélico no meio de um povo, hoje numa geração onde ser evangélico é pejorativo? Ou você está aqui porque você quer ir morar no céu, porque você quer ter a presença de Deus, usufruir dessa presença e ser vencedor, tal qual Estevão foi, que mesmo sendo apedrejado, ele viu os céus abertos. Visão, como diria, além do alcance, visão eterna, visão da presença, da utilidade, do fato de você ser escolhido de Deus para coisas gloriosas, grandiosas, segundo o padrão de Deus. Vamos ficar em pé, meus queridos irmãos. Eu vou terminar essa fala, depois vou tocar um outro hino enquanto você vem aqui para a gente poder orar. Teve um camarada chamado Davi. Davi era um zebrão, irmãos, um taturana, figuraça. Tanto era que os seus irmãos mandaram ele pro o pai e os irmãos falaram assim: ó, é o seguinte, você é o menorzinho aqui de casa, você quer cuidar das ovelhas, é o pior serviço. Vai lá pro mato lá e fica lá, não perturbe, fique lá, seu chato. Mas Deus conhecia o coração de Davi. Samuel foi lá para a casa de Jessé, lá escolheu o rei que Deus tinha escolhido. E chegou lá e veio o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Ninguém. Aí Deus falou para Samuel assim: pergunta se tem mais algum, porque na verdade não são esses, mas é aquele. E Davi veio e trouxe, Deus trouxe sua presença para aquele lugar, e ele foi consagrado por Samuel, e a partir daquele momento ele era rei. Embora não tinha tomado posse, a partir daquele momento ele era rei. E Deus começou a agir a favor de Davi. E Davi soube que a arca estava num lugar lá, na casa de uns caras lá, que precisava buscar a arca, porque imagine como é que vai fazer, né? Como é que nós estamos reunidos aqui com o povo e a arca não está presente aqui? A arca era uma representação da presença de... Hoje é essa pessoa, naquele tempo era um instrumento chamado arca, era um móvel chamado arca. Hoje a representação, a presença de Deus aqui tem um nome, é uma pessoa. Quem é? Muito bem, se ele não estiver aqui, não tem motivo de nós estarmos aqui. Entenderam? É ele que é a presença de Deus aqui. Ele é Deus aqui entre nós. Se ele não estiver aqui, irmãos, estamos fuzilados, não vale de nada. Isso aqui é perda de tempo. Isso aqui é religiosidade, hipocrisia, mentira. Porque o único que pode nos convencer de que nós estamos errados, e eu estou pregando para vocês aqui, pensando na minha vida, passando aqui também um filminho, né? Senhor, ai meu Deus, tem mais isso que precisa resolver. Ai meu Deus, tem mais isso. Não, meu Senhor, me ajuda, me dê graça. Eu quero honrar teu nome, eu quero honrar teu nome, eu quero honrar teu nome. Amém? Pois bem, Davi foi buscar a arca. Quando a arca chegou na cidade de Jerusalém, Davi dançou na presença de Deus, assim, tipo gente grande mesmo. A mulher dele, como que era o nome dela? Mical, filha de Saul, olhou para ele: nossa, que vergonha, nossa, que mico desse Davi. Davi não tem juízo nenhum. Onde é que está a nobreza desse cara? Que bicho mais repa, dançando igual uma criança lá. Nossa, que vergonha. Ah, meu Deus, que vergonha. E criticou Davi.
E por causa dessa crítica, ela ficou com o útero seco, nunca mais teve filho. Porque Deus olhou para Davi e falou assim: é isso mesmo, cara, você precisa se alegrar com a minha presença, mesmo, tem que ser uma coisa verdadeira, você tem que ter prazer na minha companhia. Se você não tiver prazer na minha companhia, então na verdade não tem por que você estar aqui. Nós temos que ter prazer em ser cristãos. Nós temos que ter prazer em escolher as coisas como Deus quer que a gente escolha. Mesmo que a erva seja amarga, mesmo que o pãozinho seja asmo, nós temos que fazer o nosso papel certinho com alegria. Prazer, Senhor, eu vou comer essa erva amarga aqui, Senhor. E eu estou comendo, irmãos, acredite, é erva amarga mesmo, assim, chega igual caquinho amarrador, irmãos. Chega também falo lá, pastor, o senhor está vendo tudo, graças a Deus. E a língua enrolada de tanto amargo que está. E está tudo ruim? Não está ruim não, está difícil. Não é mentira, mas ruim não está não, porque o Deus está comigo. E quando eu passar, quando o Jordão passar, nos unidos e no céu, aleluia, que esqueci a letra. Entendeu? Vai ser muito bom, cara. Como na praia os remidos, oh que gloriosa vista será. Né? Tá como tá amargo pra caramba, mas tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, juntos, unidos, vencedores, em nome de Jesus, para toda a eternidade. Não só nessa semana, não só nas questões desse mundo idiota que está aqui, que onde ser honesto, como diz o Rui Barbosa, hoje é uma vergonha. De tanto ver triunfar as nulidades, diz Rui Barbosa, que chegaria um tempo que o homem teria vergonha de ser honesto. Estamos vivendo hoje esse momento. Mas eu escolho Jesus, irmãos. Você escolhe o quê? O que você vai escolher? Qual o motivo que você está aqui? Por qual motivo você está aqui? Eu vou tocar um louvor que diz o seguinte, que quando eu chorar, né? Lembra desse louvor? Que o Senhor, né? Espera, que ainda eu louvarei, Não faz diferença a situação que você está agora. A questão é a tua escolha, se você quer andar com Deus, que é todo-poderoso ou não. Qual é o compromisso que te faz entender a tua participação no contexto desta congregação ou de qualquer outro lugar onde você esteja? Debaixo da árvore. E se não tivesse árvore, não importa. Qual é a tua proposta? Qual é o valor que você dá para as coisas e para o próprio Deus das coisas? Eu quero orar com você, para que o Senhor te ajude e me ajude a despertar nossas almas, para que você seja cheio do Espírito Santo. E eu queria que você viesse até aqui à frente, nós vamos orar juntos. Não vou orar por você, vou orar com você, para que o Espírito Santo não nos deixe fraquejar, irmãos, para que a sinceridade dos nossos corações seja algo sensível e visível para Deus, que Deus olhando lá do céu, veja, cara, o que rola aí dentro. Se você é crente mesmo, se você acredita em Deus mesmo, ou se você é um falsário, se você está aqui só para enganar os trouxas, o que você está fazendo aqui? Eu não posso te julgar, entende? Eu não sei quem é você, mas Deus tanto conhece como me conhece. Deus sabe da honestidade da minha fala aqui com você, está entendendo, cara? Então, nesse momento que nós estamos aqui, cara, tem um olhar da parte de Deus, olhos, a Bíblia fala, chamas como que de fogo, que ele vai lá no íntimo do nosso sentimento e diz assim, esse cara é honesto na fala dele. Mas é um pecador que chega a ser vergonhoso, não tem problema, porque para o pecado existe cura. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Agora, para a falsidade já não existe essa cura, porque para o hipócrita não assume os seus pecados. Para o pecado existe cura, mas para o hipócrita não tem cura.
Perceberam como isso é tenso, como isso é complicado, irmãos? Mesmo sendo um pecador, tem um amigo que fala assim, né? Mesmo sendo um pecador, como que é esse louvor? Mesmo sendo um pecador, como que é? E para pecador, Deus me... É verdade. Não, agora, falso, não. Jesus olhou para os fariseus e disse assim: fariseus, vocês são sepulcros caiados. Por fora está tudo bonitinho, por dentro está podre. Eu às vezes me vejo podre por fora, irmãos, mas lá dentro, Senhor, preserve lá dentro. As situações estão tão ruins às vezes que eu não consigo ser melhor. Eu queria ser melhor, não consigo. Eu queria tratar melhor minha família, às vezes nem consigo. Mas lá dentro Deus sabe que eu gostaria de ser melhor. Queria orar com você. Deus vai nos abençoar. Eu já não vou ficar insistindo, irmão. Essas coisas é com Deus, não é comigo, não. Então, você está convidado para namorar no só se você quiser.
Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, por mais esta palavra, Senhor. Ó Jesus amado, Tu és bom para conosco, Senhor. Senhor, que nós possamos, Senhor, que até aqui Tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui Tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu louvarei. Glórias é Teu nome, Jesus. Glória a Deus. Eu queria pedir para os irmãos, todos, vem aqui para frente, vem cá. Vem cá, irmãos, vem. Glória a Deus. Glórias a Deus. Vem todos, venha. Nós vamos encerrar o culto aqui. Glória a Deus. Toda segunda-feira na oração, nós encerramos o culto aqui na frente. Então chegue aqui, irmãos, vamos fazer uma roda aqui, ó. Rapidão, ó. Faça uma roda aqui, minhas mãos, vamos fazer uma roda rapidão. Glória a Deus. Aleluia. Fecha a roda aqui, irmão, fecha aqui, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vem, Lucas, vem. Dá a mão aqui para a mãe, vem. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Eu não sei aquilo que você está passando, mas pode ter certeza que Deus sabe. Deus te conhece, te formou e sabe de todas as tuas necessidades. Feche teus olhos e fale com Deus. Neste momento de oração, coloque as suas necessidades, coloque a tua vida na mão de Deus e deixe Ele ser Deus na tua vida. Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus amado, neste momento, Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Palavra essa, Senhor, que nos traz uma reflexão, Senhor, de quem o Senhor é na nossa vida, Senhor. Senhor, muitas das vezes nós somos falhos, Senhor, mas a tua graça, Senhor, ó Jesus amado, Senhor, nós te pedimos nessa noite, Senhor, nos desperta, Senhor, para a tua grande obra, Senhor. Ó Jesus amado, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, Senhor. Senhor, neste momento, Senhor, quero te agradecer pelo culto, Senhor, por tudo quanto o Senhor fez nesta noite, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus.